participou de uma reunião online entre eu e o André, que é o engenheiro. E aí tem a tua parte, que seria, porque aí eu perguntei para ele lá da prefeitura, tá, mas olha só, vocês vão interditar. O pessoal vai chegar, vai tirar lá a fita, ou vai rasgar e vai entrar no imóvel, continuar no imóvel, né? Eles não vão simplesmente, interditou, não vou entrar mais, né? Aí ele falou, Júlio, isso num ponto já tira a responsabilidade dos proprietários, porque o prédio está interditado, a gente, o Vanderlei entraria lá com um pedido da desocupação, eles não desocuparam, já alivia a carga. Se acontecer alguma coisa, não é culpa dos proprietários. Os caras que não saíram, não obedeceram, né, de desocupar o imóvel. E com isso vai ter que tirar eles de uma ação de despejo. Na realidade, são 3 ações, né? Existe a ação de despejo, ação de cobrança e uma reivindicatória do imóvel invadido, que é uma das salas, uma das lojas lá no final. Que não tem contrato, não veio o contrato, não tinha contrato. Barulho aí, não sei. Então, a situação é essa, que vocês têm que resolver o que vai ser feito, né? Tem que ser resolvido o que tem que ser feito. Agora, o que não pode é não fazer nada por causa do risco, né? O prédio ter alguma queda lá no prédio e atingir as pessoas. Aí vai para cima dos proprietários. Arnaldo, coloca no mudo o seu, só para a gente ver se a interferência é do seu. Entendeu? Aí tem que ver o que vocês vão resolver. Era bom, Vanderlei, passar para eles qual seria esse custo geral. Se nós formos levar por tipo de ação, tá? Ia ficar um valor muito alto, porque não é uma ação, primeiro que não são ações fáceis, tá? Então eu conversei com o meu sócio, porque ali envolve representação dos senhores junto à prefeitura na defesa da questão da restrição em relação ao imóvel na prefeitura. Ali existe a ação de despejo daqueles que têm contrato, associada à ação de cobrança dos inadimplentes, e existe a ação reivindicatória sobre determinada unidade. Se nós fôssemos fazer isso por tipo de ação, ficaria um pouco pesado. O que eu estava falando com o Júlio é que a gente está querendo fazer um pacote com vocês, de uma média de R$10.000 por sala, para primeira, segunda instância e representação junto à prefeitura, num primeiro momento. Se lá na frente não se resolver e precisar ir para a STJ, é uma outra conversa. Então são 5 lojas, não é isso? Isso. São 5 imóveis, né? São 5 imóveis. Então seria 50 mil, é isso? Total? Sim, mas é questão de compor esses 50 mil. Agora, parece que pelo menos uma das ações já teve um encaminhamento, já houve uma iniciativa que foi... Sim, eu tenho a do... Sim, mas que não chegou a lugar nenhum. Mas ele entraria com... Aí teria que se buscar nessa ação, tá? O remédio para a desocupação, que ali teria que entrar com a execução. Porque está arquivado, né? Esse processo, ela chegou a uma conclusão, mas não chegou ao objetivo final, que é a desocupação. Não chegou no objetivo final porque existia uma proposta de acordo, né? E a pessoa não levou ao final essa proposta. Agora, essa questão dos valores, isso aí certamente
vão opinar sobre isso, né? Eu não sei. Mas o que está me preocupando aqui é o seguinte: eu sempre fui pela demolição daquele prédio. Aquele prédio, você fazer uma restauração nele do jeito que ele está, vai ficar mais caro do que se você demolir e construir de novo. Tá. Isso aí, não te cortando, já cortando, pedindo desculpa, isso aí é o quê? Uma vez instado o município contra o município proceder contra vocês, é objeto de uma defesa com justificativa apresentando um projeto dizendo da inviabilidade da recuperação e a favor, aí tem que pedir o destombamento. Existe aí um processo administrativo inicialmente. Só para adiantar o caso, inclusive ali como está no corredor cultural da cidade, possivelmente no futuro, algumas pessoas poderão se interessar em se associar com a gente para reconstruir o prédio, para ocupá-lo, uma parte dele, alguma coisa assim. Então, eu acho que, só para começar, eu acho que aquilo ali tem que ser imediatamente desocupado e imediatamente demolido. Essa que é a minha opinião. Agora, a questão dos custos, aí vamos discutir, ou vamos aceitar, ou vamos fazer qualquer coisa, mas isso, eu mesmo hoje estive vendo o jornal, no caso do Estado de São Paulo, parece que 2 imóveis caíram desabaram aí perto do Maracanã, ou coisa assim, né? Então, Isso. então, a gente está vendo uma situação. Aquilo ali só não desabou ainda por Deus, porque todo mundo tem suas poupanças, todo mundo tem seu patrimônio. Daqui a pouco, por causa de marginais, nós vamos ter o nosso patrimônio comprometido, uma vida inteira de poupança, uma vida inteira de trabalho, para indenizar vagabundo, para indenizar traficante, entendeu? Então isso tem que... O entorno dali, outros condomínios, outros prédios, também estão na mesma situação. Ele me mostrou um outro lá que, se você olhar da rua, a coluna da capela do prédio vai cair a qualquer momento. Assim, ó, já interditei esse aí, mas continuam ocupando. Então, eu acho que a gente tem que ser objetivo, e na minha opinião aqui, é partir para a demolição daquilo, uma reconstrução futura, não abrir mão do prédio, porque uma modificação política na cidade, veja o que aconteceu no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, o centro de São Paulo, eu frequento eventualmente ali a Sala São Paulo. É um absurdo aquilo, mudaram até a entrada da Sala São Paulo por causa de tanto vagabundo que tinha ali rodando. Hoje, um simples governador de estado que foi eleito, hoje nós temos uma verdadeira higienização moral e física do centro de São Paulo. Aquilo está tudo mudando. Aí no Rio de Janeiro, o Rio não vai ficar para trás, vai acontecer uma valorização daquelas áreas. Todos os urbanistas, todas as cidades do mundo, todos hoje chegaram à conclusão que as pessoas têm que voltar para o centro desocupado das cidades. Aquilo vai ser revalorizado um dia. Eu não quero abrir mão do prédio, eu quero demolir, quero reconstruir. Aí essa questão dos custos, aí nós vamos ver quanto é que vai ficar. Tem até uma... Eu estava conversando com uma pessoa que eu não sabia disso, só que eu estou me aprofundando até para poder colocar, mas aí, como falou, negócio de demolição, parece que as construtoras, elas compram a laje do imóvel, esses imóveis antigos, tombados, que não pode construir, eles compram a laje do prédio para poder eles ganharem mais um andar no... Você já ouviu falar sobre isso? Eles compram um crédito construindo no centro para transferir para um outro local da cidade, podendo levantar prédio maior. Isso. Na realidade, o nome disso é potencial construtivo. Ele compra o potencial construtivo de uma área que hoje é no Porto e no centro para aplicar, por exemplo, em Ipanema. Em Ipanema está acontecendo exatamente isso. As casas que eram inviáveis para serem construídas estão sendo, hoje, se tornando prédios em função do potencial construtivo do Porto. Isso. Eu estou com uma construtora que construiu muito aqui no centro e está negociando uma área na Siqueira Campos, que era uma vila antiga tombada, que derrubaram, e vai subir um prédio de 10 pavimentos residencial. Em outro lugar. Na Tonelê. Na Tonelê. Aí o centro da Tonelê. Entendeu? Então, isso também pode ser até
uma jogada até para poder. Aí não poderia, né? Eu acho que não poderia. Ali não tá no corredor do potencial construtivo, não tá. Hoje ele está fortalecendo o Porto, fez em São Januário, no estádio do Vasco, liberou, e liberou na Gávea, no Flamengo, né? Então, então ali não ali pega. não faz parte dessa... Ali, em São Cristóvão também, naquela região ali, também está com esse projeto. Então, exatamente. Eu estava pesquisando, mas não tinha chego na área, né? Mas assim, vamos ver a dinâmica disso. Na realidade, o que vai acontecer? Né? A gente entra com as ações. O pessoal não vai sair. Vocês vão se eximir da responsabilidade. Mas vocês não vão conseguir demolir. Isso é um fato. Porque não, demolir é depois que tirar, como tirou. Não vão demolir. Ele falou que a demolição só tiver um motivo muito, muito, muito grave em relação a isso. Porque a tendência do vazio é que seja recuperado. A prefeitura vai exigir de vocês a recuperação, a restauração. E são milhões ali. Aí pode-se ficar num processo administrativo lutando pela demolição, enquanto isso o imóvel vai ser provavelmente invadido de novo. O que ele colocou é que hoje existem soluções de estrutura metálica que substitui... Porque você tem que manter, na verdade, a fachada. Por dentro, você pode fazer uma coisa só. Em vez de fazer paralógico, faz no... Então, vamos lá. Tem dois decretos que são diferentes. Eu sei porque, assim, eu tenho atuado lá em Ipanema com algumas coisas e, assim, uma coisa é tombamento, o prédio ser tombado, até para você mexer internamente, você precisa da autorização da prefeitura, e a outra coisa é o imóvel preservado. Preservado, você não pode mexer na fachada, que é aquela história que eles constroem um prédio atrás daquela fachada, mantém aquela fachada. Então, o caso deles tem que ver se ele está no decreto como preservado ou tombado. São completamente diferentes as atuações de um e de outro. Mas a fachada daquele prédio já está totalmente descaracterizada. Então, você vai ser obrigado a reconstituir ela. Mas o problema que acontece é o seguinte, também deve existir lei para isso, não é possível você construir um prédio novo ali e com um entorno daquele tipo. O dia que eles mudarem o entorno, o dia que existir condições das redondezas para se fazer um investimento, a gente pode investir, sozinhos ou associados. O Estado não pode obrigar uma pessoa a construir um prédio novo numa região completamente degradada só para cumprir uma norma, para cumprir uma legislação. Ele não pode fazer uma coisa dessa, não é razoável. Tem a razoabilidade das coisas. Isso aí não existe. Então, eu acho que assim... O prédio na frente, ele caiu lá, tá tudo lá no entulho, não tá? No prédio da frente lá, que tá à frente. Não, mas aí ele já estava desocupado e caiu. Não sei exatamente como é que foi. O que eu acho que a gente tem que entender é o passo a passo dessa história. Assim, olha, ele é bem tombado / preservado. Ele tem duas características, tá? Aí vamos ter que entender o que o... Sempre... Aí quando na defesa, a gente vai ter que ter acesso às informações para poder justificar. O ideal é demolir, realmente, mas conseguir a demolição é muito difícil. Ué, eles soltaram uma granada lá para demolir o prédio, soltaram duas granadas para demolir o portão, por que a gente não pode ter a iniciativa de demolir aquele negócio, de explodir aquela porcaria? Olha só o que ele me respondeu aqui agora. Ele falou aqui o seguinte, olha, quanto ao prédio situado na rua Senador Pompeu 170, venho informar que este imóvel, além de estar em situação de área de preservação ambiental / cultural, informo que constam nos nossos bancos de dados como bem tombado / preservado. Quanto à demolição do imóvel, dependerá da autorização dos órgãos de proteção do patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro, IRPH, além do IFAM, nesse caso especial.
Quanto à demolição, nesse momento em que a Prefeitura aprovou o projeto Reviver 2, é praticamente impossível conseguir autorização para a demolição. Quanto à necessidade de obras de reforma ou reforço estrutural, como a intervenção e recuperação deste imóvel, tenho certeza que é possível, até porque a Prefeitura está arrematando esses bens e vendendo uma facilitação de empréstimo facilitado para a reforma da ocupação. Resumindo, querendo recuperar e reestruturar é tudo que a Prefeitura do Rio de Janeiro quer. Ué, tudo bem. Mas- Inclusive tem financiamento para isso, não é? É, Tá certo, mas tá por aí tudo bem. Mas quando ele fala que ela está arrematando, ela está comprando, é isso? Vai para leilão. vai para leilão, ela Hoje mesmo tem no RJTV isso, que eles estão, esses prédios que estão abandonados, né? Ah, tá, perfeito. Eles vão para leilão por causa da dívida de PTU, né? Ela arremata e aí entrega para alguém financiado para poder reconstruir, né? que não é o caso de vocês, né? Tá. Agora eu quero saber o seguinte: a prefeitura vai garantir que o imóvel não seja invadido? Não porque é Estado, né? A prefeitura é um órgão da Pois é, segurança mas estadual. então tem que existir uma saída, porque o cidadão fica numa armadilha, fica numa situação que ele não consegue dominar. E é uma situação que ele não consegue dominar dentro de uma república, entendeu? O cidadão não pode ser responsabilizado por aquilo que ele não tem capacidade de fazer. Se você tem a intenção, se você assume compromisso, você não tem condições para executar esses compromissos, tem que existir alguma maneira do cidadão se defender dessa circunstância. Porque o que eu não quero é perder a posse do prédio. Ô, Manuel, eu entendo exatamente tudo que você está colocando, mas infelizmente o ente público ele determina as coisas e não quer saber se a forma que o contribuinte vai se defender. Isso aí, quem não se sente satisfeito é objeto de ações naquilo que se sentir prejudicado. É o que acontece normalmente, infelizmente. Tá? Agora, se o prédio cai e não é feito nada, vocês vão ser o primeiro a ser responsabilizados. Isso aí tenho certeza, entendeu? Ele tem o Estado, o município tem essa visão, né? Agora, existem os mecanismos de preservar o prejuízo pessoal de vocês, que é se defender de uma responsabilidade civil, uma responsabilidade criminal, que é um processo... Eu acho que a saída disso depois de se ocupar, é botar lá uns tampões lá, entendeu? Quebrar o que puder dentro para ir ganhando tempo. Não, mas quanto a essa questão de tomar uma decisão de interditar o prédio... Para não ter cobertura, entendeu? Destrói, deixa só a fachada e ganhar tempo. Essa questão da interdição, ela tem que ser imediata. Isso aí tem que começar ontem. Essa questão. Isso aí tá. Isso não... Agora, o que vai se fazer depois é para se pensar. Só que eu acho que tem que ter uma saída, porque a gente não se recusa a melhorar aquilo. Se aquela região, se o Estado favorecer, o Estado, o município, sei lá quem for, favorecer uma revitalização daquela região, pelo menos como é que diz, fornecer segurança no entorno, não vai existir possibilidade de nós mesmos restaurarmos aquilo. A gente pode fazer, tem financiamento, podemos nos associar, podemos fazer qualquer coisa, mas o Estado não pode, eu não aceito, entendeu? Ser colocado numa situação dessas. Porque como é que ele vai querer que eu restaure uma coisa? É a mesma coisa que jogar pérolas aos porcos. Como é que eu vou restaurar uma coisa, fazer um prédio lindo ali, entendeu? Num ambiente cheio de traficante, com o pessoal dando tiro no meio da rua. É impossível fazer uma coisa dessa. O Estado tem que ter uma saída para isso. É impossível. Isso aí tem certeza que se ganha onde for, mas é impossível que isso aí não tenha uma saída. Agora, você construir para os bandidos entrarem lá dentro de novo, não tem cabimento. Eu acho que você está certo no sentido. Eu acho que não pode não fazer nada agora. Então, eu acho que tem que ser interditado, tem que entrar com a ação de despejo, porque a obra é futura. Você vai... Enquanto eles estiverem lá dentro, você não vai poder fazer nada. Ô, Júlio,
Tem uma coisa assim que acho que tem que talvez começar com os processos de desocupação, despejo, essas coisas. Sim, é isso que eu A, tô a falando. interdição antes vai ficar pressionando eles pela reforma, você entendeu? Se pedir para o André, que é o amigo do doutor, notificar pela interdição, eles passam a ter que toda hora se Mas isso defender seria uma de uma força para questão. eles se ocuparem. Oi? Isso seria uma força que você teria no processo para eles saírem. Entendeu? Porque Entendi. você chegava para o É porque juiz. no contrato deve existir uma cláusula dizendo que, em caso de desapropriação e interdição, o contrato fica rescindido de pleno direito, não cabendo indenização. Uhum. Entendeu? Isso tem que ser. Mas lá eles todos não estão pagando, então você pode despejar, né? Não, Sim, mas isso aí, antes que, mas a primeira, infelizmente, nesse ponto, a regra do jogo é essa. Primeiro vai ter que interditar. Senão vai entrar com a ação, enquanto a ação corre, cai o prédio. E aí como é que fica? vai ficar 50 anos. Não, eu não espero ficar 50 Não, anos. mas eu tô falando. Aquele Zé aqui, o último que a gente botou para fora, quanto tempo que ficou aquele processo, né? Então, eu acho que tem que ser interditado mesmo. Eu acho que a força que vai ter seria essa. Bom, então eu acho que não tem saída. O caminho é esse e as providências vão ser tomadas depois, né? E a questão é isso. Os 50 mil reais estão sendo propostos para fazer esse tipo de serviço. Acompanhamento junto à prefeitura, as ações em primeira instância, seja ela cobrança, despejo ou reivindicatória, e defesa na segunda instância. Né? Certo. O que é que eles acham a respeito disso? Eles quem? Não, O meu irmão acha, o que é que o meu irmão acha? O meu irmão, na primeira reunião que ele participou, por exemplo, estou vendo que ele está muito bem. Para mim, isso aí é uma grande satisfação ver isso, mas eu não me lembro mais da voz dele. Então, eu gostaria que ele desse uma opinião a respeito. A minha opinião, José, sinceramente, eu não me interesso por nada disso e meus herdeiros, para mim, não se interessam. O meu problema é sobre uma responsabilidade civil se por acaso matar alguém numa demolição ou alguma coisa desse tipo. Então, com isso, vai ficar as dívidas, não só para mim, que eu vou durar pouco tempo, mas para os meus herdeiros também. A minha solicitação é doar isso, pelo menos a minha parte, para a prefeitura. Bom, tá certo, Arnaldo. Eu compreendo a sua posição. Eu já acho o seguinte, primeiramente, e aí nesse caso você não contrataria advogado, não contrataria nenhuma dessas despesas? Não participarei de nenhuma dessas despesas. Simplesmente, a minha parte, se você quiser, você fica com ela, alguém pode ficar com ela. A minha intenção é doar isso para a prefeitura. Essa aqui é a minha posição. Bom, eu vou dar a minha opinião. Me permite uma sugestão? Sim, por favor. Essa doação para a prefeitura é um pouco complicada. Tá? Se o senhor está predisposto a doar para o seu José, eu acho que seria melhor entre vocês criarem uma forma dessa com ele, se houver interesse do José, obviamente. Porque se jogar o município na copropriedade aí, vai complicar mais ele. E primeiro que ele não vai aceitar de imediato, você vai ter que ir para reunião, aprovação de Câmara, uma série de coisas. Aí, o município vai ter... Bom, eu digo o seguinte, eu vou falar o seguinte aqui. Eu aceito essa proposta de fazer por 50 mil reais. Se o meu irmão quiser participar comigo nisso, entendeu? Muito bem. Se ele não quiser, é uma injustiça. Então, nesse caso, ele teria que pensar muito mais do que ele está falando agora. Ele teria que pensar, se eu for arcar com essa despesa sozinho, ele teria que realmente passar a parte dele para mim nesse imóvel. Agora,
A questão principal, imediatamente, é a interdição. Isso aí tem que ser feito agora. Ainda que, por exemplo, se o senhor ofereceu como é que diz? São várias coisas dentro desse pacote que o senhor O ofereceu. pacote que eu fiz em atendimento ao Júlio, tá? O meu irmão está preocupado com a questão da doação. A doação é uma coisa que vai demorar. Então, para se entrar imediatamente com a interdição, para ele pensar depois o que ele vai fazer, eu acho que a gente já podia desmembrar desse pacote do senhor e já entrar com essa ação de interdição imediatamente. Zé, ele pode fazer um documento. Arnaldo, você tem uma filha, né? Que é a esposa do Hélio. É uma filha só que o Arnaldo tem, o Hélio? Não, tem mais um filho. Ele vai ter que falar com o Léo, né? O patrimônio dele é suficiente para ele dispor da meia ação dele em relação a esse imóvel? Então, acho que é bom conversar com o filho, né? Para também só dar uma ciência ao filho. Assim, todo mundo vai acatar a decisão dele. A gente não quer. Acho que assim. Havendo consenso, essa doação faz em 20 dias. Então, entender para ter uma doação, que vai ser 8% do valor da avaliação do município, o Estado, tá? É questão de vocês conversarem, não é nada demorado, não, em relação a a doação é rápido. Mas só tem um detalhe, já tem que ficar acordado que essa doação sendo feita ou não, a ação de interdição tem que começar antes da doação ser feita. Essa ação de interdição tem que ser ontem. O Zé está falando que tem que interditar logo para tirar o peso das costas. Então, porque senão daqui a pouco, imagina só, vamos supor que caia na cabeça do meu irmão chegar e ele não sei, mas digamos que os herdeiros dele não têm o menor, tem um repúdio por esse prédio, não querem esse prédio de jeito nenhum, tudo bem, querem doar para mim porque tem horror daquele lugar. Ué, mas imagina que tipo de presente que eu vou receber se o negócio cai no dia seguinte, antes de fazer a doação. Não tem condições disso, tem que entrar com a ação de interdição imediatamente. Então, vamos lá. Como é que fica esse fluxo desse pagamento? Tudo tem que... Não, mas a gente tem que entender, né? Acho que assim... Normalmente, essa ação não vai ser uma ação rápida. Tá? Uhum. Mais que a gente queira, não vai ser uma ação rápida. O que normalmente a gente faz é 40% e o restante dividido no prazo combinado. Então, 40% a gente está falando aí de 20 mil, 10 mil para cada um. E os outros, né? A gente faz em 20 parcelas. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar uma água lá em cima, para mim, eu aceito tudo aí, o que eles decidirem então, aí está resolvido. Eu vou lá tomar uma água, já venho aqui, eu quero que essa interdição entre imediatamente. Uhum. Mas, o que o Zé falou, pelo que eu entendi, que se é a posição do Arnaldo não entrar com isso, né? O que ele falou, o que eu entendi, que ele falou o seguinte, que ele assume isso e resolve o problema da doação em seguida. Não, então, mas assim, ele assume, é porque a gente vai ter que comunicar o Léo, o outro herdeiro, né? Então é bom só para depois a gente não ter nenhum tipo de situação. Todos os envolvidos têm Agora, só que a doação tem um custo. O José vai assumir o custo da doação, da transferência? Não, dependendo do volume do patrimônio. Não, mas o Arnaldo tem patrimônio. Não, mas eu acho que nesse caso. O Arnaldo não precisa pedir autorização para ninguém. Não, mas eu acho que ele minimamente vai ter que comunicar o filho. Não, ok, mas assim, vamos falar da efetivação. Assim, tem um custo isso. Aí quem vai assumir esse custo, entendeu? Acho que é 8% sobre mas isso é o José que vai assumir, pô. Mas ele acho que recebeu de graça, pô. Acho que aí tem que estar claro, né? Quem paga a doação é quem recebe, não é quem está dando. Quem está dando já está dando, né? Aham. Não, mas perfeito. a gente pode perguntar ao Zé aqui, entendeu? Eu entendo que o Arnaldo não ia ter nenhum custo.
Também, não faz sentido, né? Não faz sentido. Não, lógico. Lógico que, pela regra, quem paga o imposto é quem recebe a doação. Não é quem dá, né? Assim, eu sendo muito claro ali com tudo que já foi passado ali, né? A gente já teve várias ações de retomada ali, né? Várias situações. Não, você sabe qual é a minha opinião também. Se eu for de fora, eu fazer a mesma coisa que a Arnaldo está fazendo. Eu acho que assim, ali pode ser que a prefeitura no próximo governo decida. Mas aí assim, a gente sabe que o único cara que tem peito para fazer alguma coisa no Rio. Coisa lá, Jacarezinho, pô. Né? Então, Jacarezinho é fato, né? Para mim, a situação de Jacarezinho é igual a essa daí. É pior, Arnaldo, é pior. Porque lá a gente nem consegue chegar, né? Lá a gente nem consegue chegar. Pois é a mesma situação, uma pior ainda do que essa daí. Isso, é pior. Bom, mas se não consegue chegar, pelo menos não se efetiva a posse, porque está uma ação de uso capião rodando. Isso aí mas aí o que acontece? A prefeitura, eu fui lá na prefeitura para pedir isenção de IPTU. Lembra, Hélio? Isenção do IPTU. Simplesmente a prefeitura respondeu assim: se você não quer mais imóvel, dá para a prefeitura. Não, pois é, mas a prefeitura do Rio de Janeiro está tendo comportamento de bandido, então. E a gente não vai aceitar isso. Porque a pessoa tem que ter determinados princípios. A coisa não pode ser tão pragmática. Eu imagino que se a pessoa tiver princípios, tiver boa fé e quiser fazer as coisas direito, em algum momento isso aí vai dar certo. Não é possível as coisas continuarem. Como eu estou dizendo, o estado de São Paulo sofreu uma transformação no centro da cidade. Não é possível que o Rio de Janeiro vai ficar atrás disso. Isso aí é uma consequência natural. As coisas vão andar assim. Isso é um fluxo. Não vai ficar assim. Olha só, nesse caso do Arnaldo, doando a parte dele, vai ter o custo, né, de doação e escritura de doação e registro, né? Então, essas despesas ficaria para você, lógico, né? Eu não sei. Eu não sei. Na verdade, essa despesa normalmente é de quem recebe a doação, né? Bom, se é esse o costume, tudo bem. Nós estamos falando. Se é essa coisa, isso aí vai ficar. Não é ela que vai assumir o custo. Agora, um imóvel desse aí, valorizado da maneira que ele é, quanto é que vai custar? Quanto é que é possível custar um negócio desse aí? Aí tem que fazer a simulação baseado no custo atribuído pelo Estado. Que usa o banco de dados da prefeitura. Não é possível que seja uma coisa alta, né? Não deve, e se tiver um valor muito alto, você tem como entrar com recurso. Ali é o IPTU só, né? É o IPTU só, rateado por todo mundo. Isso. É pegar e fazer uma simulação de quanto isso hoje. Entendeu, Zé? E se tiver avaliado num valor alto, a gente tem como entrar com recurso, entendeu? Mostrando. Então, tá bom. E isso aí já vai servir para uma defesa futura, porque vai vomitar tudo que está acontecendo ali em volta nessa ação aí já. Já vai ficar ajuizado tudo, todas as queixas que a gente tem a respeito desse entorno. Olha, o negócio é o seguinte, se essa ação for entrar e se eu não tiver responsabilidade civil nenhuma, a partir do momento que esse imóvel for meu, se eles quiserem doar isso aí para mim, entendeu? Mas eu já tenho essa responsabilidade. Aliás, eu já... Não, ele quer não ter essa responsabilidade. Ou antes ou depois. Eu não quero participar, não quero ter responsabilidade civil por isso aí. Essa que é a fonte principal. Se depois esse negócio for ficar para mim, ou vai continuar com meu irmão, ou se nós vamos arrumar uma pessoa para ajudar a construir isso o dia que aquilo lá melhorar, sei lá, isso aí tudo bem. Isso aí a gente pensa depois. O que eu quero é eliminar, acabar com esse risco imediatamente. Então, entrar com a prefeitura e entrar com os processos. Vou falar com o André para fazer a intimação da interdição.
Aí você faria um contrato com todos esses negócios para gente. Claro, tem que ser Não. formalizado. Entendeu, Zé? O que eu estou falando com ele Agora, aqui. eu não posso botar nesse contrato porque eu assumo a responsabilidade que ele fique dentro. Não. O que vai constar no contrato é que vai. São as ações que e as vão providências ser, e as providências vão ser tomadas. O que tem que fazer, eu acho que é logo a prefeitura interditar o prédio. Não é isso, Zé? Seria A primeira coisa para ser feita dentro das próximas 48 horas é interditar esse prédio. Em segundo lugar, cobrar aquele bandido o dinheiro que ele deve. Entendeu? E depois restituir essa loja como é que diz, que ele tomou. Essa é a segunda parte. E é isso aí, o resto se discute, vai andando e tal. O prédio interditado tem tempo para tudo. Se eles invadirem aquilo ali, é por conta e risco deles. Do ponto de vista da posse do proprietário, e o camarada invadiu o imóvel interditado, ele não vai ter condições em lugar nenhum do mundo de ter posse num lugar que está interditado. Lembra aquele prédio lá da Senador Pompeu? Tá. Tem como a gente descartar a questão da interdição para ontem? Tá. Então o que você precisa? Os dados do proprietário. O que você pede? Endereço e e-mail. Tá. Agora a grande questão é a seguinte: a gente precisa de tirar a responsabilidade deles depois que nós, por exemplo, você vai interditar, vai intimá-lo. Aí vai dar prazo para. Aí o seguinte, não vão ser intimadas as pessoas que estão ocupando. Tá, você vai mandar interditar e intimá-lo a recuperar. Aí ele vai dizer, olha, o imóvel está ocupado e vai recuperar os locatários. Preciso de tempo para isso. Aí juntando as ações de rescisão de contrato ou reivindicatória para assumir a posse do imóvel, esse processo ele vai ter um laudo em que ele não vai ter multa em função de estar em juízo. Tá, e aí? Uhum. Tá, ok. Obrigado, irmão. Um abraço. Bem, é isso. Ele vai fazer a intimação dos senhores. Em defesa, a gente vai demonstrar que está em curso ações de desocupação do imóvel, seja ela rescisão do contrato em função da intimação da prefeitura, a reivindicatória também em função da prefeitura. Isso é juntado num processo administrativo na prefeitura, tá? E aí a gente vai ganhando tempo na medida do possível. Mas a responsabilidade civil, ela se encerra em que momento? A responsabilidade civil, a partir do momento que ele está cumprindo o atendimento da interdição para que recupere, ele diz assim, eu não tenho como recuperar agora porque está ocupado, tem que tomar providência, já existiu uma ação que as pessoas ainda estão lá e a gente tem que fazer. Porque aí a gente vai comunicar as pessoas e isso já é um documento. Não, sim, mas tem uma linha tênue aí. É em que momento realmente a responsabilidade civil deixa de ser dos proprietários, né? Isso por telefone eu não vou conseguir, até porque ele estava na rua, não é uma coisa. Isso aí eu vou ter que sentar com ele e criar... Eu acho que esse é um ponto importante, Júlio, e Zé, Arnaldo, assim, porque não é assim, foi notificado, a responsabilidade civil não é minha. Ela passa a ser maior, né? A partir do momento que você foi interditado, acho que é importante entender qual o momento que ela está suspensa em relação aos proprietários. Agora, também tem um pequeno detalhe também em relação a isso. Esse imóvel, ele tá nessa situação, não é por questão nossa. É porque esse imóvel foi invadido durante mais de uma década, ou no mínimo uma década. Esse imóvel foi depredado. A gente não teve, como é que diz, apoio nenhum do poder público. O poder público ele é responsável
pela progressão do crime e pela degradação do E a entorno do gente só imóvel. teve 2 semanas para fazer a obra. Então, o que eu digo é o seguinte, não é possível, isso aí em qualquer lugar do mundo, isso aí não é possível que argumentos como esse não sejam acolhidos por um juiz, a não ser que seja um juiz comprado. Porque isso aí é uma coisa, é um fato verdadeiro, passível de ser provado. Mas eu acho que é importante a gente saber isso, doutor, é assim, em que momento... Eu pergunta para ele e estou marcando com ele para sentar com ele pessoalmente. Perfeito. Porque foi o que eu falei, interditado, ok. Aí a gente tem que fazer um documento para cada ocupante, falar, olha, o prédio foi interditado, vocês têm que sair, já para ter um documento que foi comunicado a eles que eles teriam que sair. Mas você não pode chegar lá e tirar os caras. Mas acho que a gente tem que saber esses momentos, entendeu, Júlio? Eu concordo. Concordo que tem que ser isso mesmo. Pois é, mas já... Marcar com ele pessoalmente para ter isso melhor. Mas já é alguma coisa, né? A partir do momento... Já é alguma coisa, Que já é alguma coisa, o camarada foi citado. Aquele Sim. imóvel está naquela circunstância porque foi invadido, foi tirado gente. Manutenção por ele, ocupante, né? Então, Não foi pelas lojas, não existe segurança. O proprietário do imóvel não tem segurança de pessoalmente chegar ao imóvel, porque o Estado não dá segurança pública suficiente para chegar uma pessoa com mais de 60 anos próximo do imóvel daquele ali, sem ser assaltado, sem ser morto ali. Então isso aí é responsabilidade do Estado também. Então, eu vou passar para ele, o Arnaldo vai ter que entrar nesse momento também. Porque ele é o Sim, não tem como o Arnaldo, até porque, assim, mesmo que o Arnaldo faça a doação, isso vai acontecer daqui a 20 dias. O Arnaldo vai ter que estar nessa ação aí. Receber essa notificação da prefeitura. Vai ter que receber a notificação, exatamente. Então, eu vou passar para o doutor Vanderlei a informação, do José Manuel, o Arnaldo, para ele preparar junto à prefeitura e preparar o contrato para mandar para vocês. Perfeito. A gente só vai já conversar, tentar falar internamente lá, só para comunicar o outro filho e... Para resolver o problema da atuação. Isso, exatamente. É isso. Né? Então, assim, na realidade... Vai colocar um processo, o nome dos dois, se no meio fez a atuação e você entra no repórter falando que o Arnaldo saiu. Na realidade, assim, muito provavelmente, acho que acredito que o Léo vai respeitar a decisão do Arnaldo, entendeu? Então, assim, só para não atrasar aí o trâmite, notifica, e aí o Zé toca a ação com vocês e o Arnaldo faz o termo de doação e o Zé assume como de praxe aí as... E nessa ação eu quero saber o seguinte, se o Estado me dá garantia de eu visitar o imóvel, de eu ir lá, chegar perto, eu quero saber se eu tenho condições disso. Se eu for passear lá no Rio de Janeiro, eu quero lá ver o meu imóvel, quero até reformar alguma coisa e dormir lá dentro. Quero saber se o Estado vai me garantir isso. Isso tem que constar na ação, porque se o Estado não garantir, eu vou ter que esperar fazer qualquer obra a partir do momento que ele garanta. O que você pode na hora que vai fazer uma obra, eles estão impedindo dos operários fazer a obra. Aí tem que entrar com uma medida para que os operários podem chegar na obra. Tá certo, Júlio, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, fazer uma obra com qual objetivo? Eu estou entendendo, isso eu concordo. Mas se você... chega numa obra, você vai construir um prédio bonito e vai invadir. Se você concorda com isso, não é possível que um juiz não seja razoável de concordar também. Sim. Eu não estou me furtando da responsabilidade de reformar o prédio. O que eu quero é condições para poder investir, para poder gastar o meu dinheiro. Sim, entendeu? Sim, isso. Concordo. Tá, então, é isso como você falou. Isso é a segunda etapa. A segunda etapa. A primeira etapa é proteger eles, tirar o pessoal dali. Aí, quando o pessoal sair, aí a gente vai ter que entrar nessa segunda etapa.
E agora? E só para reafirmar aqui, quando for conversar com o Léo, o Arnaldo também já vai falar da doação de Jacarezinho, tá? Porque ele também não tem interesse mais. Tá, então podemos tocar então, né? Espera um pouquinho. O senhor José tem interesse no Jacarezinho? Olha, eu tenho interesse em tudo. Não é por questões de... Porque eu sei que... A questão não é essa, não. O senhor falou aí que existe em curso uma ação de uso capião. Que está parada porque o oficial de justiça diz que não tem condições de citar Essa ação e a de uso capião polícia... Olha, eu tenho interesse desde que tenha um resultado zero, pelo menos para mim, e não negativo, em procurar tomar conta do patrimônio que me deixaram, que o esforço dos meus antepassados me deixaram. Isso eu tenho vontade de fazer. Logicamente, eu não quero me suicidar por causa disso. Mas se tiver um resultado zero, eu quero preservar aquilo que deixaram para mim. Isso eu faço questão. Ok. Quem entrou com essa uso capião? Foi a Sabrina. Vamos ver isso depois, para não misturar. Não. Entendeu? Vamos ver primeiro resolver isso, porque o Zé, Arnaldo, eu acho que esse lá do Jacarezinho é a segunda etapa, né? A terceira etapa, vamos falar a segunda. Não, a gente tem que proteger lá o... Mas é que o Arnaldo... A gente nem sabe como está o prédio. Mas o Júlio Arnaldo, ele tá angustiado com isso. Ele quer sair dessa... Não, a gente vai misturar e não vai. Eu acho que o primeiro passo, e aí eu vou passar para ele esse processo do uso capião para ver como tá, entendeu? Mas a última posição que eu soube, que simplesmente o oficial de justiça falou, olha, não tem como entrar lá e a própria polícia não está querendo levar o cara lá. É digital. Entendeu? Votação por edital. Então é isso a situação. Então, eu vou passar para ele esse processo do Jacarezinho para ele olhar. Perfeito, tá faz bom. essa posição. Tá bom. Ok. Vou conversar com o Arnaldo aqui e a gente dá prosseguimento às coisas aqui. Tá bom? Mas, não, você está falando da parte da doação, é isso? Só para a gente ele comunicar minimamente ao filho. Mas então já está autorizado a caminhar e passar o contrato para eles direitinho. Na realidade, o Arnaldo não, em doando, ele também não participa da ação. Ele só não quer atrasar o começo da ação. É isso, só para a gente deixar claro, né? Sim. Ele não vai ter desembolso nenhum. Com o Zé Manuel. É isso. Então, olha, pode fazer o seguinte, se ele quiser assumir essas custas dessa transmissão para mim, e eu já assumo essa ação desde o começo aí. Não, Zé, não faz sentido, Zé. Aí é melhor ele pagar a despesa da ação. Ele não quer mais ter problema e nem chateação quanto a isso. Assim, se você não quiser a doação, ok, é um direito. Não, a doação, é aquilo que eu falei, a doação. Eu espero que esse senhor aí, esse advogado, consiga resolver os meus problemas e consiga traduzir para a justiça aquilo que eu penso, que eu tenho certeza absoluta que é o direito, que é o meu direito. E eu vou tocar em frente. Agora, só não quero ser responsabilizado por alguma coisa ou uma segunda invasão e o Estado não ser responsabilizado por nada. Ele também, o advogado, eu imagino, que é um senhor já tem uma certa idade, está assumindo uma responsabilidade séria comigo também nesse sentido, porque eu vou assumir isso aí e sou eu que vou pagar. Então, é bom que ele veja, me dê as perspectivas de aquilo que eu estou aqui falando ter uma chance boa de sucesso. Porque, mais uma vez, eu reitero, não é uma questão de dinheiro, de eu querer ficar rico com esses imóveis, não é nada disso. Eu não gosto do Rio de Janeiro, tenho horror de ir nessa cidade, entendeu? Quem sabe um dia possa voltar a ter interesse em ir. O meu ramo é agricultura, eu trabalho com fruticultura, construí meu patrimônio em cima disso, entendeu? Mas eu tenho um mínimo de respeito com aquilo que deixaram para mim, o esforço do meu pai
entendeu? O esforço do meu avô, que esse prédio do senador Pompeu foi o primeiro imóvel que ele comprou no Brasil depois que ele chegou de Portugal. Isso aí, eu tenho esse respeito. Seu José, olha só. A minha função é de garantir e lutar pelos seus direitos, mas eu não posso assumir a responsabilidade que é do poder do Estado. Eu não posso dizer para o senhor que o Estado vai impedir de alguém invadir. Isso aí não. Eu vou defender nesse sentido, mas eu não posso garantir. Mas se o Estado... Mas se o Estado se for invadido, a responsabilidade não é minha. E a obra vai ser adiada por causa disso. Não, Sim. As defesas serão todas feitas. Eu só não posso assumir o papel do Estado. Ponto. Só isso. Não tem como garantir que não vai ter invasão, isso não tem como garantir. Mas a gente tem que garantir que ele não vai poder fazer a obra porque está invadido. Se cair alguém que está lá morando. Isso é matéria de defesa, né? Então é isso aí, tem que partir para essa interdição. O resto da doação eles veem depois, como é que vai ficar isso. Tá, então, ok. Tá bom, Hélio, José, Arnaldo, um abraço. Um abraço. Obrigado, um abraço Um a abraço. vocês. Tchau, tchau. Tchau.